Eu fiz um vídeo meses atrás, não sei, quase um ano, né? Não sei, 6 meses, 8 meses. E eu disse que Felca atrapalhou mais do que ajudou, denunciando um, um nível superficial de pedofilia nas redes sociais. Eu disse que, basicamente, que se você tiver que revelar algo, que revele por completo. Porque senão as pessoas que desconhecem aquilo pensarão que aquele primeiro nível que você botou é a totalidade do problema, a totalidade da solução. E muita gente, isso também, quando você fala o mínimo de um problema, e esse problema normalmente envolve a negação da realidade, a pessoa, por estar no primeiro nível, ela não consegue romper nada da dificuldade dela lidar com a realidade, e aquela informação não serve para nada, né? E também acontece o quê? Das pessoas pensarem que são coisas raras que acontecem um pouco, como a questão da denúncia do Felca. De forma alguma eu tô falando mal do trabalho dele, mas o trabalho dele ele teria que ter demarcado: ó, isso aqui eu só tô tratando de uma parte do problema, uma parte pequena do problema. Existem coisas muito piores que no mundo real, fora da rede social, fora do mundo virtual. Ele teria que delinear tudo aquilo ali, porque da forma que ele falou, parece que é o problema total. Em um mundo que as pessoas estão desinformadas e têm dificuldade de aceitar a realidade, aquilo só piorou a situação da maioria das pessoas, da maioria. Se ele tivesse delineado, se ele tivesse criado um escopo e dito que aquele é uma parte pequena do problema no mundo virtual, e ele citado que tem coisas muito piores nas redes, no mundo virtual, e piores ainda no mundo real, estaria certo, certo? Aí o que ele fez ali estaria perfeito. Mas eu tô tratando o meu problema de querer que meus vídeos fiquem pequenos, como se a gente fizesse talaço dele e fizesse milagre, e acabei cometendo o pecado que Felca cometeu. Mas eu sou o tipo de pessoa que não gosta de cometer um erro e deixar pra lá. Assim como sou o tipo de pessoa que não aponta um erro, um problema, e não gera uma solução. Claro que existem formas de você tratar um problema. Por exemplo, a maioria das pessoas aponta o problema pontual. Tipo assim, matar é errado. E acabou. Ou então, a esquerda é comunista e pronto. Ou então, o bolsonarismo tem abusos em famílias e nas instituições. Acabou. Não. Eu, pelo menos, se eu não puder sugerir uma solução, eu detalho todo o problema para que alguém mais capaz que eu possa gerar uma solução, né? A gente aprende isso muito na ciência, né? Quando a gente está na faculdade e nós somos obrigados a nos acostumarmos a escrevermos textos científicos, seja lá qual for a natureza do texto, existem vários tipos de textos científicos, né? E tem alguns deles que eu gosto muito. Não que eu desgoste de algum texto científico, se ele for científico de verdade. É bom, eu gosto do texto que a pessoa descreve toda a situação para no futuro alguém ler e gerar uma solução. Tem um tipo de texto também que eu gosto muito, que facilita demais. Eu não sei se eu citei aqui na internet, que é uma coleção que a pessoa faz. A pessoa lê 10, 20, 30 artigos da mesma natureza e ele faz um texto científico dele. Olha, esses textos aqui tratam disso, assim, 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 assado, papapá. Ele descreve aqueles textos ali. Normalmente são pessoas com habilidade analítica e ele consegue passar a informação para quem teria que ler o texto dele. Não copia e cola, né? Um texto profissional. Tem muito texto científico extremamente amador, do nível de segundo grau. Já vi muito texto de gente que está formada, gente que está com graduação, mestrado, doutorado, com texto tipo redação de vestibular, brother.
Muito texto, muito texto. Eu não sei como aquela pessoa tem graduação, como aquela pessoa tem mestrado, doutorado, especialização. Sinceramente, eu não sei. São textos assim, rasos, são textos clichê, textos horríveis, né? Mas a gente tem que ler para saber o que está acontecendo, né? Infelizmente, tem que ler essas porcarias para saber que existe. E esses textos que a pessoa faz não é um resumo, é uma análise de vários textos, e é de maneira que quando eu ler aquele texto, facilita eu procurar os textos que eu preciso para meu trampo, para meu estudo, seja lá qual for o tipo de estudo, uma pesquisa. Uma pesquisa é um estudo, né? A gente estuda um problema para gerar uma solução. Então, gerar um conhecimento. Então, esse tipo de texto é extremamente útil, esse tipo de artigo é extremamente útil, do cara que leu 10, 20, 30, sei lá quantos artigos forem, e ele faz uma análise em um texto bem menor sobre aquilo ali. Quem lê consegue se guiar e fazer as coisas da forma melhor. Às vezes os textos têm outros idiomas, ele já consegue encontrar mais facilmente, traduzir se ele não souber o idioma. Gosto muito. Então eu não gosto de apontar o problema simplesmente. Isso todo mundo faz. O que não falta é hipócrita aí, se elegendo como político, como líder de escola, líder de faculdade, de trampo, e comete absurdos. Ah, porque aquilo ali copia de fulano e tal, mas você vê claramente a incompetência. Ele só fala pontualmente aquilo que ele ouviu. Ele não domina o problema, muito menos é capaz de gerar uma solução. E essas pessoas, se você observar, essas pessoas malignas, se alguém conseguir destrinchar um problema e gerar uma solução, ele nunca copia a solução, porque ele não quer que o problema deixe de existir. E quando, de forma alguma, eu estou criticando o trabalho de Felca, ele consegue falar, ele fala bonito, né? Ainda mais quando ele está indignado, revoltado, fala bonito. Então, uma apresentação muito boa. Ele não costuma complicar com palavras, mas eu entendo que ele desconhece a totalidade do problema, mas ele piorou a situação. Por que Felca fala bem? Deixa eu lhe explicar. Eu escrevo poema há mais que 30 anos. Quando eu tinha 10 anos, eu sabia que eu teria que dominar meus sentimentos, minhas emoções, né? Empatia. Eu teria que saber sentir e compreender o que eu sinto. E uma das ferramentas seria a poesia, porque é uma ferramenta, porque não basta eu sentir, compreender, eu também tenho que saber explicar e expressar, que é mais complicado. E ninguém sabe explicar, expressar se não domina primeiro. E a gente vê nesse mundo, infelizmente, a maioria das pessoas à mercê do mal, sendo enganadas muito facilmente. Você vê... Eu sou poeta, eu sou um cara... Quem lê meus poemas sabe o nível que eu tenho. Me custou muito caro. Tá no nível que eu tô. E eu passei a vida vendo pessoas sendo enganadas por poemas vazios. A pessoa escreve textos complicados, termos complicados, aí bota o adjetivo antes do substantivo, o pronome antes do substantivo, complica tudo ali e tal, palavras incomuns. Pai, a pessoa, meu Deus, essa poeta aqui, pá, foda. Porra nenhuma, quando você lê não tem nada ali. Nada no poema. E tem texto também em prosa desse tipo aí, desse tipo de coisa. E como se tem textos em prosa e em poema, tem pessoas que fazem a oração também assim. Então, tem muita gente que engana falando complicado. Porque não só a pessoa não sabe nada daquilo que ela está falando, não sabe, como ela quer que você nunca saiba. Ela quer que você nunca saiba. Beleza? Na arte da oração, da oratória,
uma coisa que a gente entende já cedo é que se eu quero transmitir uma informação, eu quero ser entendido. E para eu ser entendido, eu tenho que simplificar o máximo possível para meu público poder absorver aquela informação. E por vários motivos. Primeiro, que eu posso estar passando a informação que eu criei, uma pesquisa minha, e consequentemente haverá uma dificuldade de absorção das pessoas leigas naquela informação, seja lá qual for a natureza daquela pesquisa. Só um momento, desculpe aí, com licença. Chuva. Então, eu quero ser entendido. Eu quero ser entendido. E esse tipo de texto que ludibria o público é encontrado no meio científico também. Você não tem noção da quantidade de charlatão que tem no meio científico. Você não sabe, que rouba o trabalho dos outros e por aí vai. Deixa eu explicar aqui. Se eu quero ser entendido, isso eu estou falando sobre a vida, né? Uma pesquisa minha sobre a vida. Que já como as pessoas estão vivendo, existe uma certa familiaridade, por mais que o que eu criei seja novo. Quando você fala de um texto complexo científico, a necessidade da simplicidade é maior ainda. Para que aquele conhecimento que é extremamente importante para o mundo todo, seja entendido por o máximo de cientistas possíveis. Porque se você fala de um texto científico, do nível de graduação, mestrado, doutorado, então aquele conhecimento provavelmente só será entendido por uma pessoa que tem no mínimo aquela qualificação para entender. Porque sem base você não entende. E se eu quero ser entendido, eu tenho que simplificar. Eu não quero complicar para impressionar aquilo ali. Quem quer impressionar tem um senso narcisístico, um senso de dar golpe muito grande, né? Ela não sabe nada e quer enganar as pessoas, quer fingir que sabe, quer aparentar ser, pô, ninguém entendeu, então é porque ele é o melhor de todos, ninguém entende o que ele fala. E ele não quer ser entendido realmente, ele quer enganar. E ele não domina o assunto. Ainda por cima é um charlatão, um golpista, entendeu? Uma pessoa mau caráter. Tome cuidado com esse tipo de gente. E a gente aprende, logo no começo da expressão, quando eu comecei a escrever poema com 12 anos, eu já tinha um certo domínio empático de sentimentos e emoções, mas eu comecei a me deparar com a dificuldade de expressar cada vez mais claramente sentimentos e emoções, até porque outras coisas seriam necessárias de explicação, como no meio científico. Quando você cria um conhecimento, ele não é material, você não vê, ele está no mundo da mente. E expressar isso é extremamente complexo. E eu teria que passar por isso algum dia. Então já me aprimorei a simplicidade desde cedo. Eu não uso palavras incomuns. Em poemas, texto científico, nada. Já comecei a escrever um romance, também não usava contos, nada. Porque eu preciso ser entendido e meu público precisa entender. Eu não posso guardar para mim. Então, uma das regras básicas da expressão escrita e oral é a simplicidade, a clareza, o máximo que você puder. Principalmente se for uma pessoa que lida com público, com ciência, com poema, com prosa, expressão, música e... Então eu me tornei muito bom com a simplicidade e com a clareza. Eu vejo muita gente que nunca dedicou pelo menos 10 anos a desenvolver nenhuma qualidade, nenhuma habilidade, nenhuma virtude, mas se fala bonito e diz que faz e acontece, como se nascesse sabendo. Quando você convive, você vê quem é o psicopata, a psicopata. Então, na arte da oratória, a simplicidade é fundamental, assim como você entender que uma oratória, você conversar
de um texto importante, uma transmissão de informação científica, o que for, é como conversar com um amigo. Fale, se expresse como se estivesse conversando com um amigo. Você não quer complicar a vida de seu amigo, a não ser que você queira enganar ou impressionar ele. Não é o caso da gente. Então, quando você tiver que transmitir informação, transmita da forma mais natural possível. Não crie minhoca na cabeça. Não complique o que é simples. Você quer falar do pendrive? Não tem segredo. Não precisa estar mandando a IA fazer para você um texto. Você não já usou? Não sabe para que serve? Você não sabe a textura, o material, a cor, o peso, o material, a qualidade, a velocidade, a memória, tudo. Você não sabe? Por que você não fala sobre isso? Porque você está falando aquilo que eu, como consumidor, como usuário, preciso ouvir. Porque a gente vê muita gente na internet tirando a maior onda de rei da informática. Na verdade, ele entrou nos sites das empresas, das marcas, decorou umas besteirinhas lá que normalmente não são úteis para ninguém e repete. Mas aquilo ali, normalmente a maior parte daquilo ali, ou quase tudo, ou tudo, não é útil para quem usa. Quem usa, quem usa mesmo, ele quer saber da utilidade daquilo ali, as características da utilidade daquilo ali. Eu não quero saber se é chip da Samsung. Viadagem, porra. Isso é pra quem quer fingir que entende. Tá entendendo? Essas coisas são pra quem quer fingir que entende, quer se gabar. A pessoa que tá preocupada com você, que preocupada com você entender, não faz essas coisas. Quem domina, que sabe, não faz essas coisas, não precisa disso. Fingir que sabe. Ficou claro? Então, você tem que falar do mouse. Você não já usou o mouse? A primeira vez que você usa o mouse na vida, você não tá vendo a textura dele, a qualidade, o peso, se usa pilha, se não usa, se carrega, se não carrega, se tem cabo, se não tem, quantos botões tem, velocidade, peso. Qual a dificuldade de falar sobre isso aí? Você ainda pode pegar e analisar aqui e falar. Caneca aqui, meu cafezinho aqui, ó, que eu adoro. Você nunca provou um café? O café que você tá vendendo, você nunca provou? As pessoas complicam as coisas mais simples do mundo. Não estou de forma alguma aqui desprezando traumas e abusos que bloqueiam a pessoa. Beleza? Bullying, que as pessoas carregam traumas a vida inteira, sem saberem. Tenham muito cuidado com as pessoas que falam assim: bullying é invenção. A gente fazia com todo mundo, não tinha esse nome bullying, e todo mundo aceitava e fazia com todo mundo. Estão criminalizando uma coisa boa, benéfica. Rapaz, vi muita gente falar isso aí. Felizmente isolei todos. Por aí você já tira, não preciso detalhar mais esse tipo de gente. Então a gente volta agora à questão do erro que eu cometi igual Felca. Porque qual foi o caso? Eu tentei tratar aqui um pouco do Epstein, do escândalo do Epstein nos Estados Unidos. Eu acabei falando, era para falar do Bill Gates e do Elon Musk. Eu estava dizendo que eu duvido que eles sejam envolvidos com abusos de crianças, canibalismo. O termo é antropofagia, mas se a gente usar termos incomuns a pessoa não entende. Canibalismo é mais fácil. Antropofagia, né, se eu não me engano. Então, Epstein é um agente de Israel. Ele é um dos agentes que está espalhado pelo mundo para fazer o mal. Não que o mal só venha de Israel. E ele cometia todo tipo de crime: abuso infantil, estupro infantil, escravizava as mulheres só para reprodução, que eles selecionavam pela cor da pele, cabelo e olhos. Os filhos, os bebês também que essas mulheres procriavam eram canibalizadas, eram feito todo tipo de ritual satânico. Quem lê uma parte do texto sabe o que eu estou falando. Não só os bebês, como as crianças que iam para lá, adolescentes também, crianças, bebês e adolescentes.
No Epstein, na sala principal dele, ele tinha um alçapão que dava para o mar onde tem tubarão. Supõe-se, eu não li essa parte, supõe-se que ele jogava as pessoas lá de sacanagem. Vivas. Vivas porque a carne era comercializada, era consumida, né? Se você der uma olhada aí rapidamente na internet, nos meios da internet, você vê que existem vários restaurantes pelo mundo que vendem carne humana e falam como prepara a carne humana, como é preparado para você ir lá. Normalmente são lugares que você tem que fazer uma reserva e tal, não aceitam pessoas que apareçam lá de repente. E eu falei isso aí, né, que rola canibalismo, tráfico de órgãos, envolve muitos políticos, pessoas famosas, do mundo todo, da Inglaterra, etc e tal. Estupro, tudo mais. Muito dinheiro, envolve todo tipo de crime. E eu falei que Israel, eu falei de uma maneira que como se Israel fosse plenamente maligno. Meu erro foi esse. Eu não me atei para poder separar o joio do trigo. Eu só percebi depois. Mas minha vida eu sou muito ocupado. E aí eu não consigo resolver imediatamente. E eu canso também, né? Eu faço minhas coisas. Mas eu não poderia deixar dessa forma. Eu não poderia cometer uma injustiça dessa e deixar assim. Vamos lá. Eu falei que Israel é o local que tem o maior tráfico humano do mundo. É o que relatam. Mas da forma que eu falei, é como se todos os israelenses fossem malignos. Né? Por exemplo, quando teve o nazismo na Alemanha, e eles abusaram, né, cometeram vários crimes contra os judeus, a gente não sabe porque escolheram especificamente os judeus. A gente não pode santificar os judeus. Eu não estou santificando o nazismo pelo fato da possibilidade de eles escolherem os judeus para fazerem o mal, porque provavelmente os judeus faziam mal desde aquela época ali e de muito antes. Afinal de contas, quem crucificou Jesus Cristo foram os judeus, né? Não foram os judeus? Porque ele perguntou lá, vocês querem libertar um ou outro e libertaram o outro, né? E todo mundo sabia da fama de Jesus Cristo há muito tempo. Muito tempo. Então, e foi em massa, viu? Em massa. Foi assim, uníssone. Se não me engano, fala assim. Ó, usando a palavra em comum aí, eu já fiz merda. Uníssono. Então, eu quero corrigir agora essa questão. Eu fiz uma base aqui, uma estrutura. E quero corrigir. Em Israel, quando os judeus foram para o Oriente Médio, eles já foram mal intencionados. Eles queriam tomar aquela região a partir de um certo momento. E para isso, eles abriram as portas para qualquer pessoa entrar lá. Porque eles queriam crescerem em volume, em quantidade de gente. Então eles aceitavam pessoas como eu, cabelo cacheado, pessoas escuras, de diversas etnias. E eles sempre foram racistas, xenófobos. Sempre. Eles só aceitaram isso aí para terem massa, poder crescerem, construírem uma cidade, né? Um estado. Um estado, né? Então, e aí eles se espalharam pelo mundo e fazem o que já estavam meio que espalhados e fazem o que fazem até hoje. Você tem noção? Nos Estados Unidos, as pessoas ficam. Fica a gente aqui falando que tem muito brasileiro usando consumindo Bolsa Família, Bolsa Gás. E fica defendendo os Estados Unidos. Você sabia que lá também tem um bocado dessas bolsas? Eles falam como se não tivesse. Vocês sabiam que o judeu lá tem direito a todas as bolsas? Tem judeus lá que tem todas as bolsas. Tem judeu que é homem e tem bolsa de grávida, não sei como é, pra mulher. E o estadunidense, a maioria não tem acesso. Para você ver o poder que Israel tem os judeus têm sobre os Estados Unidos. Você tem noção? Da mesma forma que eu tenho que falar, não é todo estadunidense que não presta. Eu quero chegar a esse ponto aqui que eu acabei condenando todo Israel.
Israel, lá temos relatos que tudo que ele faz em outros países fazem lá. Só que muito pior, porque é o país deles, eles fazem como querem. Ritual satânico, canibalismo, abuso infantil, estupro, tráfico de órgãos, tudo. Tudo acontece lá. Tortura, tudo. Mas o judeu de lá, o israelense, o israelita, nem todos são malignos. O israelita de lá, o israelense, não sei como que chama, que não tem cabelo liso, que não tem olhos claros, que não é branquinho, é perseguido lá também. Ele sofre discriminação, preconceito, perseguição. E o Israel já está fazendo uma limpeza étnica lá há dezenas de anos. Eles dão fim nas pessoas. Começaram dentro de Israel. Limpeza étnica, uma eugenia, parece que chama assim. Olha eu usando o termo aí em comum, né? Que merda, né? Acabei de falar. E aí Israel expandiu para fora. Ele quer eliminar, aparentemente pelo menos, todos os povos do Oriente Médio e ser dono do Oriente Médio inteiro. Claro que eles querem ser dono do mundo, ele se infiltrou no mundo inteiro, que eles querem ser dono do mundo, exterminar todos que não são branquinhos, de olhos claros, e só sobrar isso aí, gente ruim. Mas dentro de Israel, tem muito israelense, muito israelita, muito judeu que é perseguido lá. Perseguido, eles têm que se unirem para sobreviverem. Claro, eles exterminaram 90% dos palestinos e eles pretendem exterminarem tudo lá. Exterminar não só o povo, como a cidade, como as estruturas todas foram destruídas, viraram pó. Então é isso que eu estou tentando corrigir. Não é todo judeu, não é todo israelense, israelita, não sei como é que chama, que é maligno, que é a favor, que comete esses crimes de canibalismo, tráfico de órgãos. Israel pega tanto israelense como palestino para poder tirar os órgãos e vender e fazer ritual satânico e canibalismo. Tem gente dentro de Israel que está sofrendo também, que é israelense, que é israelita, que é judeu. Ele não compactua com essas coisas aí. E viver lá é extremamente difícil, porque o Estado é maligno. É extremamente complicado viver em um local desse, que essas coisas são lei fazem lá por natureza lá. Então queria estender isso para os Estados Unidos. Infelizmente, muitos de nós veem os Estados Unidos como um mal pleno e não entende que na verdade os Estados Unidos é uma extensão de Israel. E que tem muito estadunidense bom também, sofrendo lá abusos, perseguições. Não só estrangeiros que estão sendo perseguidos lá e passando por todo tipo de coisa. Você sabia que Trump pega as pessoas que eles querem, bebês, criança, mulher, homem, grávida, o que for, e espalha pelo mundo de qualquer jeito? Não devolve para a família de origem de seu país, joga de qualquer jeito? Assim que ele faz. Existe relatos de pessoas sumirem, ter abuso infantil, estupro. Estados Unidos é cheio de estupro de mulher carcerária. No mundo todo tem isso aí, claro. Mas existe relatos de abusos, existem drones passando por cima dessas prisões. Abuso infantil, as pessoas desaparecem. Muitas pessoas que são aprisionadas somem, ninguém mais sabe de nada lá, não sabe o que aconteceu, né? Em um país que milhões de pessoas desaparecem por ano, imagine agora com isso aí. Quantas serão nesse ano, né? Se durante o ano somem milhões, imagine como será agora. Legalizado e mandado pelo presidente. Tá me entendendo? Então cuidado quando você for condenar uma nação inteira. Quando você for condenar um país inteiro, uma cidade inteira. Não é assim que funciona. Era por ter deixado claro, né? Eu errei não esclarecendo isso aí, como eu condenei a ação do Felca. O trabalho dele é ótimo, os vídeos são ótimos. Dá trabalho de editar. Eu edito bem, mas detesto editar. Dá muito trabalho, cansativo, enjoei. Se eu tivesse mais recursos, eu editaria com efeitos melhores, mas eu não tenho que pagar. Eu faço o que eu posso. Quem gosta, não reclama. Mas eu acredito que eu poderia botar uns efeitos. Eu adoro efeitos e transições. Talvez eu pudesse botar, que eu mordi a bochecha aqui. Mas não sangrou não. Mas eu acredito que eu ter mais um software com efeitos e transições seria melhor. Por exemplo, eu fiz um vídeo que algumas pessoas adoraram do Michael Jackson,
no CapCut, com os efeitos gratuitos, não com os efeitos pagados. Ficou fantástico. E logo na sequência, o CapCut eliminou de todos os efeitos de transições de graça. Você não pode mais usar nenhum efeito de graça, nenhuma transição de graça. Então eu continuo no Linux, continuo com o Movavi, se for necessário, no Windows, o Wondershare, Filmora. Tem vários editores muito bons, entendeu? Então espero que eu fui claro dessa vez aí. Peço desculpa por não haver sido claro. E cuidado com como vocês passam as informações. E não transformem um bichinho de pelúcia em um Tiranossauro Rex, não.